Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, Professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos aí na semana 6 do seu PET volume 2 e nessa semana nós vamos ver fatorial, permutação, arranjo simples e combinação simples. Mas antes de eu prosseguir aqui, eu gostaria de pedir você para se inscrever no canal, gostaria de pedir você para deixar aí um like e no final do vídeo, pessoal, faça aquele comentário que é para ajudar ainda mais na divulgação deste vídeo e também na projeção deste canal. Eu conto com a sua parceria, estou esperando a sua participação, tá certo? Então vamos ver aqui alguns conceitos, pessoal, de análise combinatória e nós vamos focar aí em fatorial, permutação, arranjo simples e combinação simples, tá certo? Vamos lá. Fatorial. Pessoal, fatorial é o nome dado para a multiplicação sucessiva de números naturais maiores ou iguais a 2 em ordem decrescente. Por definição, temos que fatorial de um número n é igual a n fatorial, ou seja, n vezes n-1, n-2 até chegar em 1. Esse símbolo, pessoal, é o símbolo que mostra aí que o número está em fatorial. Então, esse símbolo representa o símbolo de fatorial, tá certo? Então, colocar um número em fatorial é decompor esse número em ordem decrescente, multiplicando os seus termos, tá certo? Por exemplo, n fatorial vai ser n vezes n-1 vezes n-2 até chegar no 1. Vamos para o exemplo numérico. Por exemplo, qual o valor de 5 fatorial? 5 fatorial, nós temos aqui o número 5. Nós vamos então decompor esse número até chegar no 1, né, em ordem decrescente, multiplicando aí os valores. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí nós vamos ter 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. 120 será a resposta para 5 fatorial. Nós podemos também resolver algumas expressões com fatorial. Por exemplo, nós temos aqui 7 fatorial vezes 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Quando a gente tem uma multiplicação no numerador e feito uma divisão com o denominador de uma fração aqui, com fatorial, a gente só pode eliminar fatoriais iguais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver 1 para eliminar com 3. Vamos desenvolver, então, o 7, né? Vamos ficar assim, ó. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Vezes, vamos agora fazer o que? Fatorial 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pronto. Colocando aqui a parte de baixo, 3 fatorial. Nós vamos ter o fatorial de cima com o fatorial de baixo, nós podemos eliminar. Por que eu parei no 3 quando eu desenvolvi o 7? Porque, veja, do 3 para cá, para frente, 3, 2, 1, vai ser 3, 2, 1 daqui. Então, esse 3 fatorial é igual de baixo, eu posso eliminar. Agora sobrou isso daqui, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado aqui será a resposta para esta expressão. Você pode aí pausar o vídeo e fazer essa multiplicação, tá certo? Permutação. Agora nós vamos entender um pouquinho de permutação. Já entendemos o que é fatorial, né? A multiplicação aí da decomposição de um número em ordem decrescente. Agora nós vamos ver permutação. Permutação, pessoal, contabiliza a quantidade de sequências diferentes que é derivada de uma quantidade de elementos que muda de posição entre si. Ou seja, nós temos uma quantidade de elementos e a gente quer mudar as posições, né, a ordem desses elementos. Quantas sequências diferentes a gente é capaz de fazer? Então, para você entender, ó, vamos lá. Temos os elementos A, B e C. Temos esses elementos aqui, ó, A, B e C. Nós podemos perceber que eles podem ocupar a posição A, B, C, ó, pode estar nessa posição, primeiro vem o A, depois o B, depois o C, ou pode primeiro vir o A, depois o C, depois o B, é uma sequência diferente, tá vendo? Ó, isso daqui é diferente disso. Ou pode ser a sequência BAC, ou pode ser a sequência BCA, ou ainda pode ser a sequência CAB, ou ainda pode ser a sequência CBA. Então, note que nós temos aqui, ó, 6 sequências. Agora, nós tínhamos 3 elementos, que trocou de posição entre si e formou 6 sequências diferentes. Então, permutação, que é isso aqui,
conta a quantidade de sequências capazes de ser gerada pelo um conjunto de elementos. Então, o conjunto de elementos tem 3, gerou 6 sequências diferentes. Então, permutação conta a quantidade de sequências. E como é que a gente resolve permutação, professor? Basta a gente colocar permutação, né, de um total de elementos, pessoal, a gente vai representar com a letra P. Permutação de n elementos vai ser n fatorial. Então, a gente tem aqui 3 elementos, ó. Permutação de 3 vai ser 3 fatorial. Nós vamos desenvolver o 3 vezes 2 vezes 1, e nós vamos achar como resposta o número 6. Então, nós vamos ter aqui, ó, a quantidade de 6 sequências, né, geradas por 3 elementos, ok? Só que nós podemos ter também o que nós chamamos de permutação com elementos repetidos. Aí muda um pouco a figura. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho agora os elementos A, B. Veja, eu tenho 2 elementos iguais, A e B. Quando eles mudam de posição, formam sequências onde algumas delas são iguais. Aí é preciso considerar só uma. Veja, por exemplo, eu tenho aqui AAB, depois ABA. Ou eu posso ter AB de novo. Como eu já tenho aqui AAB, né, esse A aqui com esse A aqui são o mesmo. Ou seja, se os A são iguais, são os mesmos A, note que esta sequência aqui, essas são sequências idênticas. Então, a gente só tem que considerar uma. Então, toda vez que a gente tem elementos repetidos e a gente quer fazer a permutação, a gente vai ter que usar uma outra regrinha. Ou seja, para cada repetição, nós vamos considerar apenas uma sequência. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos que considerar 3 sequências somente. AB, porque apareceu 2 vezes, a gente só pega 1. ABA apareceu 2 vezes, a gente só pega 1. E BAA também apareceu 2 vezes, a gente só pega 1. Então, vamos entender isso na prática. Vamos lá. Para a gente fazer a permutação de elementos repetidos, a gente vai fazer permutação de n elementos é igual a n fatorial dividido por k fatorial. Esse k é a quantidade de elementos com repetições. Então, vamos lá. Presta bem atenção. Quantas sequências teremos ao mudar de posição as letras da palavra correta? A palavra correta, ó, tem 2O. Então, a gente tem 2O. E a gente tem 2R. Tá ok? E a gente tem um total de 7 letras. Então, total aí de 7. Como a gente então vai fazer a permutação? Vai ser a permutação de 7 elementos. Só que nós temos 2O e 2R. A gente coloca aqui como sendo K. 2O e 2R. Isso é igual a n fatorial dividido por k fatorial. Então, resolvendo aqui agora, pessoal, vamos lá. Esse k representa as repetições. Então, no lugar do k, eu vou colocar esses dois valores aqui em fatorial. E esse n representa a quantidade total. Então, vai ficar assim, ó. Permutação 2 vezes 2 de 7 elementos vai ser 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. O que nós vamos fazer então? Nós vamos desenvolver o de cima até chegar em um dos de baixo aqui, certo? Ou seja, até chegar em um dos dois. Então, vai ficar assim, ó. Permutação de 2, 2, 7 elementos vai ser igual a 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Vou parar no 2 porque nós temos um 2 embaixo aqui e é o maior número de baixo. 2 fatorial. Agora, esse outro 2 a gente vai desenvolver. 2 vezes 1. Por que vai desenvolver? Porque esse daqui, ó, nós vamos cortar com esse. Vai sobrar esse outro, a gente vai desenvolver. Pronto, nós vamos então resolver isso daqui, pessoal. O 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vai estar dividido por 2. Esse 2 aqui eu posso eliminar com esse 6 aqui. Então, 6 dividido por 2 vai ficar 3 aqui. E 2 por 2 acabou. Então, vai ficar assim, ó. 7 vezes 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Pessoal, quanto que vai dar este valor aqui? Né? Qual vai ser o valor que nós vamos ter aqui? 7 vezes 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Então, basta a gente multiplicar. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 5, pessoal, vai dar 105. 105 vezes 4 vai dar 420. 420 vezes 3, aqui ó, para você não se perder, 420 vezes 3 vai dar 0,612. Então, o resultado aqui vai ser 1.260. Então, eu posso dizer que eu vou encontrar 1.260 sequências diferentes
ao mudar de posição as letras da palavra correto. Ok? Nós vamos ver agora, pessoal, o arranjo simples. O arranjo simples vai contabilizar os agrupamentos menores de elementos retirados de um conjunto maior e onde a posição da escolha importa. Exemplo, iremos formar um número de dois algarismos distintos do conjunto de algarismos 1, 2, 3 e 5. Ou seja, nós temos este algarismo como sendo um conjunto maior. E nós vamos formar números de 2 dígitos com eles. Então, eu posso pegar, por exemplo, 1 e o 2 e o 2 e o 1. Só que veja, o 1 e o 2 e o 2 e o 1, quando eu coloquei o 1 primeiro e depois o 2, formou um número. Quando eu coloquei o 2 primeiro e o 1, formou outro número diferente. Ou seja, a ordem dos valores importa. Eu peguei o 1 e o 2, só que a ordem deles no falar vai gerar sequências diferentes. Então, se eu pegar o 1 primeiro e depois o 2, vai formar 12. Se eu pegar o 2 primeiro e depois o 1, vai formar 21. Então, a ordem importa. Beleza. Eu posso pegar também o 1 e o 3, ou 3 e o 1, também vai dar números diferentes. E assim fazer para todos os demais, ó. 1 e o 5, 5 e 1, 2 e 3, 3 e 2, 2 e 5, 5 e 2. Veja, então nós podemos generalizar o seguinte, que para fazer a fórmula de arranjo, para buscar essa quantidade de sequências diferentes aqui, ó, a gente pode usar esta fórmula, a fórmula do arranjo. Arranjo de n fatorial agrupados de p em p é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. Ou seja, vamos arranjar de um conjunto tal uma quantidade menor. Então, vamos arranjar de uma quantidade de 4 elementos, 2 elementos. Só que esses 2 elementos vai fazer diferença a ordem de escolha, tá certo? Veja um exemplo. Escolher 2 sócios de um total de 10 para assumirem cargos de vice-líder, de cargo de líder e vice-líder de uma cooperativa. Ó, existe 10 sócios na cooperativa. Nós vamos escolher 2 pessoas para ser aí líder e vice-líder. Veja que a primeira pessoa vai ser líder e a segunda vice-líder. Então, a ordem importa, certo? Eu posso escolher Maria para líder, Joaquim para vice. Como eu posso escolher Joaquim para líder e Maria para vice? Ou seja, tem sequências diferentes aí. Então, neste caso, nós vamos usar a fórmula de arranjo, porque nós vamos agrupar 2 pessoas de 10 e a ordem vai importar. Então, nós vamos usar a fórmula de arranjo, vai ficar assim, ó. Arranjo de 10 agrupado de 2 em 2 é igual a 10 fatorial, né? Daqui o n, dividido por 10 menos 2 fatorial. Resolvendo aqui, nós vamos ter 10 fatorial dividido por 10 menos 2, 8 fatorial. Certo? Resolvendo aqui ainda, nós vamos desenvolver o de cima até o maior de baixo. Vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial. Pronto. Vamos cortar esse daqui. Com esse vai ficar 10 vezes 9. 10 vezes 9, pessoal, vai ser igual aí, então, a 90. Então, nós vamos ter 90 maneiras diferentes de escolher 2 pessoas para ser líder e vice-líder de um total de 10 pessoas, ok? E por fim nós vamos ver combinação simples. Combinação simples contabiliza os agrupamentos menores retirados de um conjunto maior de elementos, onde a posição da escolha não importa. Por exemplo, escolher 2 alunos entre Maria, Glória e Leide. Neste caso aqui, pessoal, não estou falando que quem eu falar primeiro tem privilégio. Nesse caso aqui não vai ter privilégio nenhum. Eu posso falar assim, ó, Maria e Glória ou Glória e Maria. Continua sendo uma única opção. Eu posso falar assim, Maria e Leide ou Leide e Maria. Continua sendo uma opção. Eu posso falar Glória e Leide ou Leide e Glória. Continua sendo uma opção. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3 opções. Então, neste caso aqui, eu tenho 3 opções. Então, quando eu quero agrupar sem a ordem importar, eu estou falando de combinação. E a fórmula de combinação é combinação de n elementos agrupados de p em p vai ser n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Tá certo? Então, veja um exemplo. Quantos jogos diferentes é possível fazer com os números da Mega Sena? Então, nós temos, ó, os números da Mega Sena são 60. Então, nós temos que ter 60 números aqui, que é o conjunto maior. Como os jogos da Mega Sena são 6, nós vamos ter que marcar 6 dígitos aqui. Então, você vai ter que escolher 6 dígitos de um total de 60. Só que a ordem não importa. Você pode marcar primeiro 59 ou 20 ou 29, não importa a ordem que você vai marcar os números aqui. Então, para este caso, pessoal, independente do número que você vai marcar primeiro, a ordem da sua escolha não importa. Então, isso é combinação. Então, combinação
de 60 elementos agrupados de 6 em 6. Isso é igual a 60 fatorial dividido por 6, que é o total de agrupamentos, multiplicado por 60 menos 6 fatorial. Resolvendo isso daqui, nós vamos ter 60 fatorial dividido por 6 fatorial, multiplicado por 60 menos 6 vai dar 54, pessoal. 54 fatorial. Resolvendo aqui, nós vamos desenvolver o de cima até chegar no maior de baixo. O maior de baixo é 54. Então vai ficar 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55 vezes 54. Vou parar aqui porque tem 54 embaixo, dá para me eliminar. Como eu tenho 6 aqui que vai sobrar, eu desenvolvo ele. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 54 fatorial, que nós vamos eliminar com o de cima. Pronto, sobrou isso daqui. Você vai multiplicar a parte de cima e dividir pela parte de baixo. Só que dá para você fazer o quê? Dá para você, então, simplificar. Por exemplo, ó, vamos lá. Você pode pegar aqui o 6. 6 por 6 dá 1, 60 por 6 dá 10. Vamos pegar o 5. Dá para dividir o 5 por alguém? Dá, ó. 5 por 5 é 1, 55 por 5 é 11. Vamos pegar o 4. Dá para dividir por alguém? Dá para a gente eliminar o 4 por alguém? Eu acho que dá, ó. 4 por 4 é 1. E 56 por 4 vai dar 14. Vou colocar aqui, 14. Tá certo? E o 3, dá para eliminar com alguém? Ó, 3 por 3 é 1. 57 por 3, pessoal, vai dar 19. Tá certo? O 2 por 2 é 1. E o 58 por 2 é 29. Então, tá sobrando aqui, ó, eliminou tudo, tá sobrando 10 vezes 59 vezes 29 vezes 19 vezes 14 vezes 11, tá certo? E isso daqui, pessoal, se você multiplicar 10 vezes 59 vezes 29 vezes 19 vezes 14 e vezes 11, nós vamos encontrar um valor igual a 50.063.860. Esse daqui, pessoal, é a quantidade de jogos diferentes que é possível fazer com o bilhete da Mega Sena, tá certo? Então, 50.063.860 jogos diferentes, tá certo? Pessoal, chegamos aí a mais um final de vídeo aula, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí um like, se inscreva no canal e também faça um comentário. Estou esperando a sua participação. Até o próximo vídeo, fique com Deus, tchau!